A paz de Deus a todos, aqui é o Victor Tales, da página Jesus Ama Você, esse nosso projeto. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu estava indo para o serviço anteontem e deu um dia de chuva. Eu tive que usar minha capa de chuva. E eu comecei a analisar sobre a capa de chuva e Deus trouxe algo muito especial no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós sabemos que para quem anda de moto, a capa de chuva é um item indispensável. Então, pode dar um dia calor, um dia de sol, que de manhã você sai para trabalhar e está um sol lindo. Mas é importante sempre estar com a capa, porque nós sabemos que o tempo ele pode virar e mais tarde você precisar da capa. Já passei muita experiência de deixar a capa em casa, porque estava um dia muito ensolarado. E de repente, final de tarde, o tempo mudar e eu apanhar a maior chuva porque não estava com a capa comigo. Então, eu comecei a analisar, você pode até achar engraçado, mas ele vai falar da capa de chuva. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu comecei a analisar a capa de chuva e a funcionalidade dela, a importância dela, e vi que realmente ela é indispensável para quem anda de moto. Porque nós sabemos que nós temos que fazer um trajeto de um lugar a outro e não pode sujar a roupa. Então tu tá com a capa, tu pode se molhar, pode respingar a lama, que não tem problema, porque tu tá protegido ali dentro da capa. E eu comecei a analisar isso e ver que realmente a capa é importante, porque às vezes eu já peguei chuva assim de desabar o céu mesmo e chegar com a roupa seca, porque a capa protegeu minha roupa, protegeu a minha. E também quando tá um dia muito frio, né? Um dia de vento e o vento com a chuva, nossa, é muito frio. Então a capa de chuva ela também acaba sendo uma proteção térmica, né? Para te fazer o trajeto até o trabalho, até a escola, até onde for de moto, e bota uma blusa e bota a capa por cima, tu não sente frio nenhum. Eu comecei a pensar na nossa vida espiritual, o que é importante. Então eu comecei a comparar a lama e essa água que respinga como as coisas deste mundo. Eu comecei a pensar o que nós temos que ter na nossa vida espiritual para que nós não venhamos a sujar nossas vestes com a lama, com a água podre deste mundo, com as coisas que não agradam a Deus. E comecei a pensar também o que pode ser uma proteção térmica para nós, para impedir o nosso esfriamento espiritual. É bem verdade, meus irmãos, que nos últimos dias que nós estamos vivendo, a situação realmente está dificultando cada vez mais, a apostasia. As pessoas parecem que não se importam mais com a palavra de Deus. Ontem o irmão ainda pregou ali na igreja que parece que as pessoas não creem mais que Jesus pode curar, pode batizar, pode libertar. E nós sabemos que Ele é o mesmo. A palavra diz que Ele não mudou e jamais mudará, porque Ele é fiel. Então, nós devemos acreditar, mas nos tempos de hoje está havendo um esfriamento muito grande. Então, o que pode nos impedir de estar esfriando espiritualmente? Nós sabemos que nós temos uma ferramenta muito importante, muito essencial, que é a maneira pela qual Deus se revelou aos homens através do verbo, da palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Jesus pregava a palavra. Então a palavra é o nosso manual. E eu comparei a palavra de Deus com a capa de chuva e vi que realmente é tão essencial a capa de chuva para o motoqueiro quanto a palavra de Deus para o ser humano. Porque o ser humano, em determinadas fases da vida dele, ele pode passar por um momento de frio. E a palavra de Deus ela pode aquecer o ser humano, torná-lo mais próximo de Deus, de conhecer a Deus. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo está passando por um momento difícil, que não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus, e muitas vezes não quer ler a palavra de Deus. É de muita importância ler a palavra de Deus, porque é isso que vai ser o combustível para você continuar, para você ter comunhão com Deus.
é conhecê-lo como ele é, na essência dele, que está escrito aqui na palavra. Então isso vai impedir que você esfrie, vai impedir que você perca a chama, porque você vai estar continuamente alimentando no seu coração a palavra de Deus, fazendo transformações em você, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é fiel e ela jamais volta vazia, então ela tem um serviço a fazer na sua vida. E a Bíblia também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para você neste vídeo é que também no mundo existem muitas coisas que não agradam a Deus. No mundo que eu digo, eu não estou dizendo no planeta Terra, estou dizendo no mundo, no sistema, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o maligno tem dominado esse mundo e colocado muitas coisas nas nossas mentes e tentando infiltrar as coisas deste mundo para que o crente venha perder a sua direção, o caminho, e venha se desviar e se preocupar com outras coisas e venha perder a sua salvação. Então, tão importante quanto a capa de chuva proteger da lama na estrada é a palavra de Deus que nos protege do mal, de sujar nossas vestes. Tem um versículo aqui no Salmo de número 119, eu vou abrir aqui, gostaria de ler, que explica bem isso que eu estou falando. Salmo número 119, no verso 105. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, é muito falado, muito pregado sobre lâmpada, e nós sabemos que a função da lâmpada é iluminar para que se possam enxergar as coisas. Então, a palavra de Deus, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em outras traduções dizem assim, e nós podemos entender que a palavra de Deus ela ilumina a nossa estrada, o nosso trajeto, e nos diz para onde nós temos que ir. Então, muitos têm se sujado, muitos de nós temos desagradado a Deus, porque não estamos debaixo da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não está sendo lâmpada para nós. Então a partir do momento que nós tratar a palavra de Deus como prioridade, como essencial, ela vai se tornar lâmpada para nós e nós vamos estar enxergando o caminho que nós devemos seguir. Nós não podemos ser hipócritas. É difícil, porque tem que criar uma disciplina. Tem que criar uma disciplina e dizer, não, eu vou ler a palavra do Senhor, porque senão a gente acaba deixando e nós sabemos que dá sono, e muitos dizem, não, dá sono, e a gente não consegue ler, mas é preciso, irmãos. Eu também não gostava de levar a capa para lugar nenhum. Eu achava assim, não precisa da capa, não vai chover. Mas a hora que chovia eu lembrava, se a capa tivesse aqui eu tinha usado ela. E muitas vezes nas nossas vidas é assim, você vai precisar da palavra do Senhor, mas você não leu. Então você não sabe, o Espírito Santo quer falar contigo no teu coração, te fazer lembrar, filho meu, olha, eu te fortaleço, eu te ajudo nessa prova. E muitas vezes você não vai ter essa palavra no seu coração, porque você não leu, você não aprendeu. Então daí a importância de nós aprender, daí a importância de nós ter a palavra de Deus. Porque nos momentos de fraqueza da nossa vida, nos momentos que a lama tentar sujar nossas vestes, nós vamos saber como nos defender. Assim como Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele tinha a palavra de Deus no seu coração, porque ele sabia a missão que ele veio aqui na terra. Então ele disse, quando Satanás ofereceu para ele que ele se alimentasse, que ele fizesse a pedra se transformar em pão, ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se Jesus disse isso, que era Filho de Deus, unigênito, quanto mais nós que somos, estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos afastados de Deus por causa do pecado e recebemos essa graça de Cristo, quanto mais nós não temos que nos firmar nesta palavra. Essa mensagem que eu tenho para você, que Deus tocou no meu coração, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e não se esqueça, a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso manual. Amém? Que Deus abençoe a todos.